Quantos estão ansiosos para ouvir o que Deus tem para falar na sua vida? Levante sua mão. Quantos têm uma expectativa para o que Deus vai falar? Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Feche teus olhos agora. Em nome de Jesus, feche teus olhos. E agora começa a falar com o Senhor a respeito da sua vida, no nome de Jesus. Peça para que Ele agora fale ao teu coração. Peça para que Ele acalme aí a tua mente, teu coração, que as suas preocupações, seus temores, tudo aquilo que possa vir querer roubar a sua atenção, seja paralisado agora no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui na tua presença. E nós escolhemos estar aqui na tua casa nesta noite. Nós escolhemos vir aqui para te adorar, para te entregar os nossos louvores. Nós escolhemos vir aqui entregar as nossas vidas no teu altar. Nós escolhemos estar entre amigos, entre irmãos, para juntos adorar o teu nome. E agora nós vamos ouvir a tua voz, nós vamos ouvir a tua voz através da palavra, e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós, na verdade, precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir as tuas instruções, nós necessitamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a forma como nós chegamos até aqui, o Senhor conhece o que nós temos vivido, o que nós temos passado, mas agora, Pai, completa a tua obra em nossas vidas e fala conosco. Pai, em especial sobre minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica, Pai, minha mente, meu coração, e que eu possa ser um canal limpo para falar do teu amor, para transmitir a tua mensagem, e que a tua mensagem também fale ao meu coração. Eu preciso de ti. Pai, que a ação do teu Espírito Santo flua neste local e deste altar, no nome de Jesus, e que tudo que é humano, tudo que é do Moisés, que caia por terra, e que só o Senhor seja exaltado, seja glorificado nesta noite, e que nós possamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos, no nome de Jesus. Amém? Amém? Pensando no culto desta noite, eu tenho o hábito sempre de buscar personagens, buscar pessoas e entender algumas coisas. Me veio uma mulher que me encanta bastante. Eu vou ler um pedaço, na verdade o final um pouco da história, do acontecimento, mas depois eu vou te falar sobre a história dela, se você não conhece. Abre sua Bíblia comigo no livro de Esther. Esther, capítulo 7. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Esther 7, eu quero te falar sobre essa mulher que se tornou rainha. E eu estou te falando que ela se tornou porque ela não era rainha. Ela era uma escrava, ela era uma prisioneira. Mas, certo dia, o rei, ali da Pérsia, teve uma desavença com a sua rainha e ele destituiu ela do trono, e ele começou a buscar uma nova mulher, uma nova rainha para estar ao lado dele. E os seus súditos buscaram dentre o povo as mulheres mais belas que existiam ali, para que pudessem passar pelo crivo do rei. E é interessante porque a palavra de Deus nos conta que essas mulheres, elas eram preparadas, elas tinham uma preparação de beleza para comparecer na presença do rei. E foram muitas mulheres. E essa preparação para cada mulher levava 12 meses. Então eram 6 meses de um banho, 6 meses de outro banho, para daí então elas poderem comparecer na presença do rei. Então existia um monte de mulher junta com uma grande expectativa, um monte de mulher pensando que ela poderia ser a próxima, mas todas tinham que passar por um ritual até chegar na presença do rei. E a palavra de Deus vai nos contar que quando Esther entra na presença do rei, ele se encanta com ela, com a beleza dela, e ali ele já coroa ela como rainha, e a partir daquele momento ela se torna a rainha daquele povo. Mas ela tinha um primo, Mardoqueu, e esse primo foi chave na vida dela. Ela
tinha perdido seus pais, ela era órfã, mas o seu primo a criou, a ensinou e educou ela. E hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos esse livro para que a gente possa meditar nele, para que a gente possa ler, para que a gente possa ter referências. Mas naquela época não existia a Bíblia. Naquela época a palavra, os ensinamentos era passada de geração a geração. Era de boca a boca, de conversa, iam conversando e falando e passando, e a história do povo ia se perpetuando. Então aquele primo dela, que teve aquele papel como pai, começou a ensinar a ela os preceitos, os caminhos, a história do povo dela. E quando ela se torna rainha, ele fala para ela, não conta da sua linhagem, não conta que você não faz parte do povo, segura essa informação aí. E ela guarda aquilo. E eu vejo que Deus tem um plano em todas as situações, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus tinha um propósito, Ele tem um propósito. E aqui no capítulo 7, no versículo 6, a gente vai ler um resultado de uma situação. Diz assim: Esther respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada, e nesse exato momento o rei voltou do jardim para o jardim do palácio. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos? E assim, quando o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Aqui nós lemos o resultado de uma ação, o resultado de um posicionamento, o resultado de uma mulher que decidiu fazer o que era bom aos olhos de Deus e não ao seu próprio olho. Esther, como a gente estava falando, ela estava lá. E aqui a gente falou de um outro personagem chamado Amã. E Amã, ele era um oficial do rei, e ele tinha raiva, principalmente de Mardoqueu, o primo de Esther. Por quê? Porque toda vez que ele passava, todo mundo se curvava perante Amã, todo mundo reverenciava ele, e o único que não se reverenciava era Mardoqueu. Mardoqueu decidiu se curvar só perante ao Deus vivo. Então ele não se curvava, e isso deixava Amã muito bravo, e ele decidiu, e ele armou um jeito de meio que ludibriar o rei e conseguir a condenação do povo judeu, para que o povo fosse exterminado, para que o povo fosse exterminado ali, ele fosse todos mortos. E ele conseguiu, só que o que ele conseguiu tinha um tempo para acontecer, praticamente um ano, e aconteceu um ano depois do decreto assinado. Então você pensa que a sua sentença de morte foi declarada, foi anunciada, aquele povo recebeu essa sentença, e eles iam ficar praticamente um ano sofrendo, pensando: o dia da nossa morte vai chegar, o dia que a gente vai acabar está chegando. E eles iam contando talvez dia a dia. Imagina a angústia daquele povo. Mas Deus tinha um propósito, Ele tinha um plano, e Ele levantou Esther como rainha justamente porque ela tinha na mão dela a libertação e a revogação daquele decreto do rei. Porém, quando Mardoqueu fica
chateado, fica triste, fica amargurado, ele rasga suas roupas, e quando ela sabe que ele está passando por um momento de aflição, de luta, ela procura entender o que estava acontecendo, e ele fala para ela que Deus a colocou ali no palácio porque a vida do povo estava nas mãos dela. E eu comecei a pensar que Esther, ela podia ter N atitudes, e uma das atitudes ela podia pensar: eu não vou fazer nada, eu estou garantida, eu sou a rainha, eu estou no palácio, eu como do bom e do melhor, eu tenho a minha mordomia, eu não tenho problema algum, e eu simplesmente não vou falar para o rei da onde eu vim. E se eu não falar para o rei, eu não morro, e que se dane todo mundo. Mas Esther, ela não se apegou à sua posição, ela não se apegou à sua comodidade, àquilo que ela tinha conquistado. E quantas vezes nós estamos nos apegando a coisas materiais, aos nossos bens, aquilo que nós temos, ou muitas vezes deixando com que a opinião de outras pessoas, ou mesmo assim, nós procuramos nos omitir, nós procuramos ficar neutros em situações aonde Deus nos colocou em certos pontos, em certos lugares na nossa sociedade, aonde você vive, para que você possa resplandecer a glória de Deus e para que você possa gerar vida e salvação para outras pessoas. Eu quero meditar nessa noite sobre a vida de Esther por causa da posição que ela teve. Nós temos que olhar para essa mulher como uma inspiração para nós, de não nos apegar àquilo que tem na nossa mão, porque o que nós temos pode ser pouco, mas o pouco na mão de Deus se torna muito. O pouco, quando nós somos liberais, quando nós entendemos que nós temos que abrir mão daquilo que nós temos e entregar para o Senhor, Ele vai multiplicar e Ele vai fazer aquilo ser abundante. Esther podia ter se apegado à sua posição, àquilo que ela já estava vivendo, mas ela não se apegou àquilo, e Esther naquele momento, ela pega e ela decreta, ela fala assim para Mardoqueu: então você e o povo e eu, nós vamos jejuar por 3 dias, nós vamos levantar um período de jejum e oração, eu e minhas servas, e nós vamos orar por 3 dias, e eu vou até a presença do rei. E ir à presença do rei significava talvez morrer, porque se ela acessasse a presença do rei sem o rei ter chamado ela à presença, ele poderia mandar matá-la. Se ele não estendesse o cedro dele, isso significava a morte para ela. Mas ela orou, ela se consagrou, e ela não se apegou a isso, ela não se apegou até a própria vida dela. Ela decidiu entregar a vida dela por amor ao seu povo. Ela decidiu arriscar a vida dela por amor ao seu povo. E ela decidiu que ela ia na presença do rei por amor ao seu povo. E no que você tem se apegado? Em que você tem dado tanto valor ao ponto de não cumprir os propósitos de Deus aqui na terra? O que você tem na sua mão que você não solta de jeito nenhum, e Deus está falando para você: é hora de você largar a mão disso, porque eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Se Esther não tivesse, se ela não tivesse largado a posição dela, o povo ia morrer e ela não veria a glória de Deus, ela não poderia viver as experiências que ela viveu no futuro. Hoje nós temos a Bíblia e nós podemos ler e ver que Deus tem coisas maiores, mas ela não tinha isso, ela não tinha a Bíblia para ler, ela não tinha como meditar e pensar: cara, eu estou passando por essa luta, deixa eu ler a Bíblia aqui, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. Ela não tinha isso, ela tinha que simplesmente confiar 100% e entregar nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus nos conta que ela foi até a presença do rei, e o rei agraciou ela, o rei aceitou ela na presença, e ela teve uma estratégia. E a partir do momento
que nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, a partir do momento que nós abrimos mão daquilo que tem na nossa mão, que nós deixamos isso no altar do Senhor para que Ele faça, para que Ele conduza, Ele nos dá estratégias, Ele nos dá a forma como nós devemos agir, como nós devemos caminhar, o que nós devemos fazer. Ela poderia chegar muito bem na presença do rei e simplesmente falar para o rei: rei, aconteceu isso, 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 Amã fez isso e ele está querendo a morte isso significa a minha morte e tudo mais. Mas a Bíblia nos conta que ela teve uma estratégia, ela marcou um jantar com o rei. Só que ela não marcou simplesmente um jantar, ela pediu um jantar e pediu para que Amã fosse. Você já parou para imaginar, você com problema com alguém, você talvez com problema lá no seu trabalho, alguém no seu trabalho te perseguindo, você na faculdade, na sua vizinhança, alguém te perseguindo, e você marca um jantar e convida essa pessoa para ir na sua casa, convida essa pessoa para estar na sua intimidade. Você abre a sua intimidade para essa pessoa, para que ela esteja ali com você, como uma estratégia de Deus. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que é uma coisa muito ilógica, humanamente falando? Humanamente falando, o que a gente mais quer é que o nosso inimigo morra e fique longe de nós e não fique perto. Mas Esther teve uma estratégia: eu vou abrir a minha intimidade, eu vou ganhar o coração do rei e vou ganhar o coração de Amã, e eu vou trazer eles para dentro da minha intimidade, eu vou ter eles na minha intimidade, e ali na minha intimidade eu vou revelar o que eu preciso revelar. Mas não foi simplesmente um jantar que ela fez. Ela fez um jantar e eles comeram, beberam, e aí o rei pergunta para ela: o que você tem para me falar? E ela falou assim: não vou falar hoje, amanhã, volta amanhã aqui de novo, eu vou fazer um outro jantar para o rei e para Amã. Que louco! Mais um jantar, mais um momento abrindo a sua intimidade, mais um momento onde ela ia ter que abrir a intimidade para conversar, para falar. Mas tudo isso fazia parte da estratégia de Deus. Por quê? Porque naquele dia o rei vai para o palácio e ele perde o sono. Esther não sabia de nada disso. Esther não sabia que ia acontecer tudo isso. Nós sabemos por quê? Porque nós lemos a história. Mas Esther, ela não sabia. Ela simplesmente acreditou e confiou no Senhor. E aí naquela noite o rei perde o sono e ele pede para que o pessoal fosse ler os feitos, os acontecimentos, as ações do rei. E começam a ler e dizem: Mardoqueu, aquele moço que fica na porta do palácio, que ele um dia livrou o rei da morte e tal, não sei o quê. E aí o rei pergunta: mas o que nós fizemos para Mardoqueu? E aí, não, a gente não fez nada. Não demos nenhuma recompensa para Mardoqueu? Não, a gente não fez nada. Olha aí na janela, quem está no jardim do palácio? E aí, quando ele olha, quando os súditos dele olham lá, quem estava lá? Chegando no jardim, Amã. E Amã estava indo para o palácio para falar com o rei a respeito do quê? Da morte de Mardoqueu. Ele estava indo lá para pedir a morte, para pedir a cabeça dele. E o rei tinha dado para ele o anel, tinha dado tudo na mão de Amã. Ele tinha tudo na mão. Pensa que o inimigo tinha tudo para fazer o que ele quisesse e assinar com o nome do rei, e ninguém ia saber de nada. Mas ele foi lá. E isso tudo é ação de Deus, que nós sabemos hoje porque nós lemos, mas nós não vemos nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos passando por situações, por adversidades, por coisas que você não está entendendo. Mas nessa noite Deus está falando: ei, entrega nas minhas mãos. Abre mão disso, abre mão da sua posição, abre mão da sua vida, abre mão dos seus negócios. Entrega aqui nas minhas mãos, deixa eu cuidar. Deixa eu dirigir a sua vida.
Deixa eu conduzir os teus passos. Assim como eu fui com Esther, eu sou contigo. Assim como eu caminhei com Esther, eu caminho contigo hoje, cara. O que você tem aí? O que tá pegando aí? Estão te perseguindo? Entrega nas minhas mãos. Eu vou te dar a estratégia. Eu vou te dar a saída. Não, cara, o seu pensamento é muito humano. Você está querendo resolver com as suas forças. E Deus está falando nessa noite: ei, deixa que eu resolvo. Eu tenho a melhor saída para a sua vida. Eu tenho a melhor solução para a sua vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz a palavra de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ei, confia no Senhor. Abre mão daquilo, abre mão dos seus conceitos, abre mão daquilo do seu conhecimento, muitas vezes. Abre mão da sua razão. Não é na sua razão, mas é na força do Senhor. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra os homens. Nossa luta não é entre nós. A nossa luta é contra a ação de Satanás que está por detrás. E o único que pode guerrear essa luta por nós é o Senhor. E nessa noite Ele está falando para nós: ei, confia em mim. Olha a vida de Esther. E voltando para a história, Amã está chegando lá. E o rei chega e fala assim: ô Amã, me conta aqui uma coisa. Uma pessoa livrou o rei da morte. Uma pessoa veio e livrou o rei da morte. O que essa pessoa, a gente deve fazer para essa pessoa? E Amã se encheu, achando que era ele, achando que ele era o cara, que achou que o rei ia fazer tudo por ele, e ele dá o que? A melhor coisa que ele gostaria de receber. O que ele gostaria de receber? A glória humana. O que ele gostaria de receber? Ele gostaria de andar num carro com a capa do rei, e uma pessoa na frente gritando: esse é o escolhido do rei, esse é o cara do rei, esse é o melhor do rei. E o rei ouviu tudo que ele falou e falou: pô, legal essa tua ideia. Então faz o seguinte, sai agora daqui, pega Mardoqueu e faz isso com ele. Olha a ação de Deus. O cara foi para pedir a cabeça de Mardoqueu. E Deus muda toda a história e fala assim: você que quer a morte dele, leva ele para passear aí e exalta ele perante as pessoas. É assim que Deus faz, cara. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega, Ele no tempo dele, Ele nos exalta. Ele no tempo dele faz com que as coisas mudem nas nossas vidas. O nosso dever, o que nós precisamos é confiar no Senhor. Agora pensa Amã, que carregou Mardoqueu, que teve que exaltar Mardoqueu. Ele chega em casa arrasado, e logo em seguida que ele chega em casa, chamam ele: hora do jantar, é o segundo jantar, vamos embora, a rainha tem um jantar contigo, vamos lá. E ele vai: eu vou recuperar minhas forças agora, lá com o rei, eu vou recuperar meu fôlego, vou lá com a rainha e tal. E ele chega lá, e naquele dia a rainha pega e conta, e é isso que nós acabamos de ler: Amã está querendo a morte do meu povo, Amã quer acabar comigo. Aquele cara que estava autossuficiente, que confiava nas próprias forças, aquele que construiu uma forca para matar o seu oponente, mas porque eles confiavam em Deus, porque eles entregaram tudo nas mãos do Senhor, porque eles descansaram no Senhor, porque eles buscaram a presença do Senhor, a forca que era para Mardoqueu se torna a forca de Amã. O rei mata ele na forca que ele construiu. Ele morre na própria armadilha dele. E é assim que o Senhor faz com as nossas vidas. Quando nós entregamos e confiamos no Senhor, Ele transforma as coisas, e nós vemos a glória dele, não hoje, mas no futuro. O que Ele quer de nós, Ele quer de nós que nós possamos confiar nele integralmente. E eu sei como é difícil, cara. Eu sei como é difícil, e essa palavra é para mim também. Porque muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam, as situações, o nosso dia a dia, as lutas que nós temos, que nós travamos, muitas vezes quando nós olhamos para o banco, para a nossa conta, e não vemos o nosso saldo ali, e nós ficamos desesperados, e nós ficamos olhando humanamente falando, mas Deus está falando nessa noite que nós temos que confiar no Senhor.
que nós temos que entregar a Ele os nossos anseios, as nossas lutas, entregar a Ele os nossos medos, os nossos temores, falar com Ele a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos pecados, tratar no altar do Senhor sobre os nossos pecados. Cara, Deus te ama e Ele espera de ti um relacionamento, Ele espera de ti uma intimidade, Ele espera de nós que nós possamos diariamente acessar a presença dEle, assim como nós acessamos a presença dos nossos amigos, das nossas pessoas, dos nossos pais, dos nossos pastores, assim como nós estamos em contato uns com os outros. Hoje o contato virtual ele é muito maior do que o presencial, mas muitas vezes nós estamos mais em contato com as pessoas virtuais do que com o próprio Deus. E nessa noite Deus está falando para nós, se nós confiarmos, assim como Esther confiou, assim como Esther entregou, assim como Mardoqueu ensinou a sua prima a confiar no Senhor, se a gente tiver essa postura, essa posição, a gente vai ver a glória do Senhor. A gente não vai ver a glória dele hoje, e não é no seu tempo, e não é da sua maneira. É isso também que Deus quer que nós entendamos nessa noite. As coisas não vão acontecer no nosso tempo e nem da nossa maneira. Eu escutei uma vez um pastor falando e eu achei interessante isso. E ele falava assim, que fé é acreditar no Senhor, é acreditar nas coisas que nós não vemos, é acreditar e entregar. Porém, enquanto nós vemos solução humanamente falando, Deus não pode agir. Enquanto você vê humanamente falando, eu sei que se eu fizer tal coisa vai dar tal resultado, e é esse resultado que eu quero, então Deus está falando para você, vai lá e faz. Vai lá e age. É isso? Você quer esse resultado? Agora não, eu quero o resultado dos céus. Eu quero o resultado que vem dos céus. Eu não tenho mais o que fazer, eu já esgotei todas as minhas chances, possibilidades. É aí que entra a fé, acreditar no Senhor. É aí onde ele fala, beleza, posso trabalhar agora. Esther poderia muito bem ter tomado outras atitudes. Ela poderia não ter falado nada, ela poderia ter ido imediatamente na presença do rei, ela poderia ter não revelado a origem dela, ela poderia ter tomado várias atitudes, assim como Mardoqueu também poderia ter. Se Mardoqueu um dia livrou o rei da morte, se ele pedisse para acessar a presença do rei, ele não seria atendido, talvez? Talvez sim. Talvez ele pudesse ir à presença do rei. Se ele tomasse uma atitude, ele ia e talvez ele conseguisse. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, quando nós descansamos no Senhor, e quando nós pedimos a Ele a direção que nós precisamos para a nossa vida, Ele faz do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. E o resultado é mais que abundante, é mais que excelente. O resultado é uma história maravilhosa, onde nós vemos a vitória do povo por causa da posição de uma mulher. Por causa que Esther decidiu não se apegar àquilo que ela tinha. Porque ela decidiu não ter a segurança, mas sim estar na presença do Deus dos deuses. Porque ela não se apegou à segurança da vida dela, ela viu o resultado e o povo foi liberto. Feche teus olhos no nome de Jesus. Nessa breve meditação, eu não sei de que maneira que você entrou nesta noite aqui. Eu não faço ideia, cara, do que Deus falou ao teu coração. Eu sei o que eu falei aqui, eu sei o que Deus tratou comigo, mas Ele falou individualmente aí com você. O que está nas tuas mãos? Sua posição, seus bens, seus status. O que tem aí nas suas mãos? O que você está se apegando? Você tem se apegado a coisas e não tem deixado com que o Senhor te use integralmente? Você não tem confiado integralmente no Senhor? Você tem tido medo
muitas vezes da opinião dos outros. O que A, o que B, o que vão falar de mim? E nessa noite Deus falou ao teu coração e você quer começar uma nova fase com Ele. Você quer entregar o que está nas tuas mãos. Quer entregar a Ele o que Ele já te deu e devolver para que Ele possa multiplicar ainda mais, para que Ele possa fazer ainda mais na sua vida. Se Deus falou ao teu coração, fique em pé, eu quero orar com você no nome de Jesus. Se você tem algo a entregar nas mãos do Senhor, fique de pé no teu lugar, fala: Deus, é isso que eu tenho nas minhas mãos. Eu tenho essa situação e eu não quero me apegar a isso, para que eu possa ver a ação sobrenatural do Senhor. Vai falando com Deus aí no teu lugar, no nome de Jesus. Deus tem te colocado em lugares estratégicos, cara. Lugares onde só você pode acessar. Onde só você pode levantar Jesus. É estratégico, cara. Ele te usa nos teus negócios, Ele te usa na tua vizinhança, Ele te usa nos seus estudos. Ele quer te usar onde Ele te colocou. Mas Ele espera que você possa se dispor para que Ele possa te usar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. E Pai, baseado na vida de Esther, que nós meditamos nesta noite, nós não queremos nos apegar àquilo que parece confortável a nós. Nós não queremos nos apegar, muitas vezes, à nossa posição, nós não queremos nos apegar ao conforto das nossas casas, nós não queremos nos apegar às nossas amizades, mas nós queremos, Pai, que o Senhor use cada situação, nós queremos entregar no Teu altar cada situação, para que o Senhor possa fazer nova todas as coisas, para que a gente possa ver a ação do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o que cada um tem passado, o Senhor conhece, Pai, aqueles que estão enfrentando lutas, aqueles que estão enfrentando a diversidade de pessoas, aqueles que têm Amã atrás deles. Pai, vem com o Teu socorro nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Dá inteligência a nós, abre o nosso entendimento, nos dá estratégias, que nós possamos agir conforme o Senhor quer que a gente haja, que a gente não venha tomar as coisas nas nossas forças, nas nossas mãos, que nós não venhamos a derrubar as coisas, a nos precipitar, mas nós queremos andar segundo o coração, o Teu coração, segundo a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Pai, opera em nós o Teu querer e faz o Teu efetuar em nós, no nome de Jesus, e que nós possamos ver a nossa vitória, assim como Esther pôde presenciar a vitória do povo, que nós possamos presenciar a vitória no nome de Jesus. Amém. Amém.